Rádio Maricampos apresenta Bate-Papo com Otávio Lamartine. Hoje, excepcionalmente, com Andreivine Ferreira. Beleza? Muito bom dia para você que está conectado, para você que está conectada com a Rádio Maricampos. Eu sou Andreivine Ferreira, muito prazer, e a partir de agora entra no ar o Bate-Papo com Otávio Lamartine, o seu espaço perfeito para discutir todos os grandes temas importantes da nossa cultura, da nossa sociedade, enfim, tudo que está em evidência. O Bate-Papo com Otávio Lamartine traz para você todo sábado aqui na Rádio Maricampos. Hoje é dia 25 de maio de 2024, um belíssimo sábado aqui na Praia de Cotovelo, e eu tenho certeza de que você vai curtir muito o nosso litoral. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio Maricampos, seja bem-vindo, seja bem-vinda também ao nosso canal do YouTube. Eu já começo o programa pedindo para você curtir e compartilhar nossa transmissão, dando aquele like esperto, se inscrevendo também em nosso canal da Rádio Maricampos, para que você seja avisado em primeira mão quando a próxima transmissão estiver no ar. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, para que você sempre seja avisado quando a Rádio Maricampos estiver com um novo programa para você. Desde já eu agradeço pela sua companhia, agradeço pela sua audiência, excepcionalmente hoje no lugar do Otávio Lamartine, que por uma questão de saúde não pôde fazer o programa hoje, mas está se recuperando e esperamos que na semana que vem o Otávio possa já estar no comando aqui do Bate-Papo. Eu sou o Andreivine Ferreira, sou titular do Forró Mania toda quarta-feira, 8 da noite, e também do Tributo nas quintas-feiras, logo depois do Futebol na Maricampos, e hoje estou com você aqui no Bate-Papo. E sem perder tempo, já vamos convidar aqui a nossa entrevistada de hoje. Ela que é contadora, tem 43 anos, formada pela UniRN em Auditoria e Perícia, tem formação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, atuando há mais de 10 anos, atendendo clientes de estados como Rio Grande do Norte, Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro, e tem o seu escritório lá na cidade de São Gonçalo do Amarante. E hoje está aqui na Rádio Maricampos para poder falar sobre um assunto que está muito importante. Afinal de contas, na próxima sexta-feira, dia 31, se encerra o prazo para que seja feita a declaração do imposto de renda, algo que é muito importante nos dias atuais para todo o brasileiro. E por isso a Rádio Maricampos orgulhosamente recebe a contadora Elisângela Veneranda. Bom dia, Elisângela, seja bem-vinda à Rádio Maricampos. Bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui, para compartilhar um pouco aí do conhecimento, as orientações, e fica aberta aí também para perguntas, caso alguém tenha. Estamos aqui à disposição. É isso aí, Elisângela. Com certeza vai ter muita pergunta aqui no nosso chat ao vivo, também nos comentários do vídeo que vai ficar salvo após a nossa transmissão. E eu tenho certeza de que tem muita dúvida que os nossos ouvintes, os nossos internautas vão mandar aqui para você. Mas antes de falarmos propriamente dito do imposto de renda, eu quero falar aqui também rapidinho sobre você. Faz um resumo para a gente da sua trajetória profissional. São mais de 10 anos, de você atua na contabilidade. Isso. Eu tenho certeza que você tem muita história para contar da contabilidade, porque se interessar por números, por essa, digamos assim, entre aspas, burocracia, que muita gente não gosta, mas que tem gente que trabalha e ganha dinheiro com isso. Praticamente assim, eu comecei a minha jornada de trabalho no Bradesco, E isso, trabalhar ali junto com empresas já fez meus olhos brilharem, Aí teve uma época que eu resolvi fazer contábeis. Tem algumas pessoas já lá no banco que trabalhavam com isso, que já fazia essa faculdade. Eu resolvi. Então, quando eu comecei, aí eu entrei dentro de um universo assim que eu realmente gosto, me identifico. Trabalho ainda numa instituição financeira também que está em processo de liquidação. Mas, assim, se todo mundo entendesse o papel do contador dentro da empresa, a gente teria uma outra realidade no comércio, da região, porque o contador está ali como parceiro do seu negócio. E fazer parte, construir isso junto com os empreendedores é algo que me move bastante. Então é algo que é apaixonante para você trabalhar com a contabilidade, trabalhar com esses números é algo que lhe motiva. Isso, os números, para mim, eles conversam, Eles dizem tudo o que a gente precisa fazer, ou pelo menos muita coisa que a gente precisa ali, tá direcionando a empresa. As coisas acabam sendo um ciclo,
Quando você lança, por exemplo, um produto no mercado, você tem ali uma venda, né, mais significativa, porque é novidade, depois aquilo ali começa a cair. Então, a contabilidade ela traz justamente o entender todos os números do seu negócio, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica também. Ok. Elisângela Veneranda, contadora que participa aqui do Bate-Papo com Otávio Lamartine. Bom, então vamos aqui agora falar do tema do programa propriamente dito, né? O que o nosso ouvinte, o nosso internauta está esperando. Vamos falar desse temido leão que muita gente não gosta, mas que é obrigado a conviver com ele todos os anos. Mas, antes de mais nada, vamos explicar para quem não entende, né? Quem não sabe que danado é esse, só fala, imposto de renda, IR, desconta um valor no meu contra-cheque, eu não sei o que danado é isso. Explica pra gente, Elisângela, o que é o imposto de renda? O imposto de renda, como o próprio nome diz, né, ele é um imposto que ele é aplicado sobre a renda. Isso é algo importante da gente conseguir diferenciar, porque às vezes dizem, eu às vezes recebo um valor na minha conta que meu tio manda para o meu sobrinho ou para minha mãe, mas isso não caracteriza renda. Então, renda é muitas vezes, né, um dos principais, o que você recebe de um trabalho, ou de venda de bens que você tenha. Tudo isso são caracterizados como renda. Um bom número, eu não consigo expressar isso em números, mas um bom número das declarações que são enviadas para a Receita Federal, a obrigatoriedade está ali dentro de trabalhos remunerados, seja como prestação de serviço, seja como trabalhador, como seletista, né? Então, se você recebeu como pessoa física acima de 30.600, vamos arredondar assim, você tem a obrigatoriedade de declarar. Não significa que você vai pagar um imposto ou receber algo de volta, mas tem a obrigatoriedade de declarar. Então, em resumo, é o imposto que você paga, que precisa ser pago, a quem recebe acima de 30 mil para trabalho, e tem algumas outras características, né? Às vezes, se você vender um imóvel e é um valor expressivo, então eu sempre digo assim, vamos analisar essa situação. Se você receber uma herança, também um valor expressivo, é necessário uma análise mais detalhada disso. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter recebido esses 30 mil e poucos reais que você falou, né? Tem outros critérios que mesmo que a pessoa receba menos dessa renda, digamos assim, a pessoa tem que necessariamente fazer essa declaração, mesmo que não tenha recebido esses 30 mil reais que você falou. São outras características que acabam levando à obrigatoriedade. Mas, como eu te disse, assim, o maior número de declaração acaba sendo por esse motivo, né? Pela pessoa ter recebido acima de 30.600 no ano calendário, no caso de 2023. De janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Aí eu acho que cabe até um ponto que, às vezes, assim, mensalmente a pessoa teria isenção de imposto de renda. Aí, às vezes, acumula. Quando acumula, aí no ano, vamos imaginar aqui que ele recebeu 25 mil. Então, ele estaria desobrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Mas, como ele recebeu vários meses, num único mês, então ultrapassou ali mensalmente esse imposto. E acaba vindo ali no contra-cheque uma retenção. E, às vezes, uma retenção considerado, dependendo do valor do salário expressivo. Então, vamos imaginar ali que veio R$ 1.500 de retenção. Essa pessoa, necessariamente, ela não está obrigada a fazer a declaração, porque ela recebeu menos de 30 mil. Só que, se ela fizer, ela vai possivelmente receber esses 1.500 que foi descontado no contra-cheque dela. Muito bem. Então, vamos falar aqui também de questão pública, já que o imposto de renda é algo federal, né? A pessoa tem que colocar para a Receita Federal, o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, né? É tanto nome que a gente tem que muda direto que a gente não sabe qual é o nome real. Mas, enfim, é a Receita Federal que é o órgão que gere o imposto de renda. Por que fazer essa declaração e ter esse imposto, seja pagar, restituir ou ficar naquele 0 a 0, é tão importante para os contribuintes, para o governo? Por quê? Qual seria a importância de se declarar esse imposto de renda todos os anos? Pronto. É uma obrigação, né? Se você recebeu acima do valor do limite de isenção, então você tem essa obrigação. Caso você não faça, o que acontece é que o CNPJ ele vai cair, como o pessoal chama, né? Cai na malha fina.
A Receita justamente comunica ao contribuinte da necessidade da obrigatoriedade. Então, você vai ter que fazer a declaração, mesmo que seja fora do prazo, e pagando uma multa. Aí a multa é R$ 167, R$ 165, e dependendo se tiver um imposto a pagar, aí também ainda pode ser aplicada algumas outras multas. Ok, estamos entrevistando a contadora Elisângela Veneranda aqui no Bate-Papo com o Otávio Lamartine. Bom, Elisângela, vou perguntar também aqui em relação à questão de documentos, informações. Todo mundo fala que tem que ter uma papelada, reunir um monte de documentos. O pessoal fala de muita burocracia, às vezes não quer nem ter documento em casa, mas para imposto de renda acaba tendo que ser necessário. Você indicaria os principais documentos, quais seriam as principais documentações que a pessoa tem que ter na hora de começar a preencher a declaração do imposto de renda? Quais seriam os principais documentos? Pronto. A Receita Federal hoje ela tá conectada, né? Está integrada aí com muitos dos sistemas. Então, antes de iniciar o prazo do imposto de renda, a empresa, vou levar como exemplo uma pessoa que trabalha de carteira assinada, né? Ou trabalha para uma PJ. Essa PJ, no início do ano, essa empresa, ela envia para a Receita Federal uma outra declaração, informando quanto pagou aquela pessoa. Então, esse documento gera o que a gente chama de informes de rendimento. Esse é um documento primordial para a gente conseguir visualizar a necessidade da obrigatoriedade, se teve imposto retido. Então, a empresa ali já informou a Receita e a Receita já conhece, né? O pessoal pergunta muito. Mas por que eu preciso declarar? Porque a Receita já sabe. Você precisa declarar porque ela está recebendo uma informação da empresa. E existem despesas que são dedutíveis desse valor. Então, se você pagou o imposto de renda e tem filho que vai ficar como dependente na sua declaração, esse filho tem plano de saúde, seu plano de saúde também, escola. Então, são despesas que são dedutíveis na declaração do imposto de renda. Então, se você pagar um valor, nesse momento que a gente está fazendo o ajuste do imposto, o que é que vai acontecer? Pode acontecer de você estar recebendo esse valor que foi pago por conta das despesas. Certo. Então, essa questão da documentação, ela pode ser, então, um erro, digamos assim, que muitas pessoas cometem, acabam declarando o imposto de renda incorretamente por uma falta de um documento ou informação incorreta. Seria esse, talvez, o erro mais comum por quem cai numa malha fina, que precisa fazer algum ajuste desse segmento? Muitas vezes acontece um próprio erro de digitação ali. Se você digitou um númerozinho a mais, já dá problema, né? Porque a Receita já vai conseguir identificar isso. Ou se você colocou, por exemplo, uma despesa não dedutível, você colocou ali, sei lá, fez um conserto no carro, por exemplo, que não é dedutível. Mas aí, sem querer, você confundiu ali e colocou como plano de saúde. Isso a Receita também consegue identificar. Hoje, inclusive, ela pede, dependendo da situação, ela pede também os comprovantes, além da nota fiscal, né? Outro exemplo aqui, se você foi para o médico e pegou, que é uma despesa dedutível, né? Pegou a nota fiscal. Hoje a Receita, às vezes, também pede para acrescentar na documentação o recibo. O recibo, ou às vezes até mesmo a transferência. Você pagou ali por Pix, por cartão de crédito, né? O comprovante mesmo do efetivo pagamento. Então, às vezes, dependendo da pessoa, começa a gerar um fluxo ali de documentos, né? Se tem filhos, aí tem três meninos na escola, plano de saúde da esposa, plano de saúde do esposo. Então, isso começa a gerar um volume de documentos. Certo. Então, vamos aproveitar que você falou aqui de nota fiscal, vamos esclarecer aqui um mito, se é uma verdade ou se é um mito, que muita gente fala, né? Vou botar CPF na nota, não vou botar CPF na nota porque tem alguma ligação com a Receita Federal. Tem a ver, então, essa questão de CPF na nota com uma eventual visualização dos dados pela Receita, que possa interferir no imposto de renda, justamente para ter esse ajuste ou eliminar qualquer problema, ou você pode se criar algum problema por conta disso? É verdade ou mito que a questão do CPF na nota tem a ver com o imposto de renda? Então, como eu disse antes, a Receita está com muita coisa integrada, né? Então, o sistema da Secretaria Estadual de Tributação, ela já é integrada com a Receita Federal. Então, quando você coloca o número do CPF dentro da nota fiscal, né, a Receita entende que você está pagando por aquilo. Você está
comprando no supermercado. Então, ela entende que você está pagando por aquilo. Quando você vai para o médico, ela já entende também que esse documento do médico pode ir no teu imposto de renda. Então, se uma pessoa ela não declara que recebe o valor e tem um gasto aí elevado, vamos supor, tem um gasto mensal de coisas que ultrapassam uns 40 mil aqui, tô jogando aqui um número. A Receita pode identificar assim, dizer como? Você faz uma declaração isenta de 30 mil, mas aí pelas suas despesas você tá ultrapassando aí os 40 mil. Isso não é algo fechado, mas é algo sim que a Receita vai identificar, eu acredito que no futuro, essas pessoas que não declaram imposto de renda, mas têm uma movimentação financeira muito elevada. Pronto, então agora eu vou tirar uma dúvida minha, essa dúvida aqui é particular. Antes da gente prosseguir, que já temos dúvidas de ouvintes aqui chegando, os internautas já vão mandando aqui as suas perguntas, mas essa aqui é uma dúvida minha particular. Eu não atingi os 30 mil, né, que você falou, que é o obrigatório para você declarar o imposto de renda. Mas eu tenho imposto retido na fonte, lá no contra-cheque. Ele retém lá, todo mês um pouquinho, mas junta no final do ano, acaba sendo um valor razoável. Mas ainda assim, não chega aos 30 mil reais. É vantajoso para a pessoa declarar o imposto de renda nessa situação para poder receber isso como restituição? Ou melhor que não faça por não ser obrigatório? Vai depender do valor, né? Se foi pouquinho, vamos supor R$2 aí por mês. Pouquinho, pensei em R$2. Vamos botar assim uns 10, 15 reais por mês. Aí no ano aí você já tem quase R$200. Né? Vamos arredondar aí para... Então, assim, dependendo de qual valor, de quais as documentações que você vai precisar para a sua declaração, né? Da complexidade. Pelo que você está dizendo, não seria uma declaração complexa, seria uma declaração básica. Então, eu acho que vale a pena, sim, para você ser restituído desse valor. Mesmo que seja esse pouquinho, R$100 e poucos nesse exemplo que eu citei, seria interessante que declare, mesmo que não seja obrigatório. Isso. É uma declaração, nesse caso, bem simples de fazer. Hoje, com a senha Gov, inclusive, você baixando o aplicativo e entrando ali com a senha Gov, o sistema ela já traz uma declaração pré-preenchida. Então, você dá uma conferida naqueles valores e tudo ali e pode enviar. Muito bem, estamos recebendo a contadora Elisângela Veneranda aqui no Bate-Papo com Otávio Lamartine, aqui na Rádio Maricampo. Desde já agradecendo pela sua companhia, agradecendo pela sua audiência. Bom, temos aqui já o Otávio Lamartine, ele não está aqui presente no programa, está se recuperando, né, do seu procedimento de saúde, mas aqui mandou já algumas perguntas, eu vou fazendo aqui ao longo do programa, tá? Conforme as dúvidas que vão aparecendo. Mas o Otávio Lamartine pergunta: caso a pessoa declare e tenha o imposto de renda a pagar, você pode destinar ou a pagar ou a receber? Acredito que seja a receber, né? Restituição, acredito que seja o correto. Você pode fazer a destinação desse valor para alguma instituição de caridade? Se sim, como é que funciona para poder fazer isso na declaração do imposto de renda? Tem a opção. É quando, na verdade, dá a declaração a pagar. Vamos só para esclarecer aí, que você ficou na dúvida, então, para os ouvintes ficar claro aí. Quando a gente faz a declaração, cada caso é um caso. Então, pode acontecer de uma pessoa fazer a declaração, às vezes até, eu gosto de usar o exemplo de duas pessoas com o mesmo serviço, na mesma empresa, recebendo o mesmo valor. Mas, não, né, cada indivíduo vai ser único. Então, assim, pode ser que o primeiro indivíduo a gente faça a declaração e dê um valor a pagar. Sim. E um segundo indivíduo a gente faça a declaração e ele tem lá os filhos, a escola, o plano de saúde. Então dá a restituir. A Receita vai te devolver o valor que foi pago. Então, a mesma situação, quando a gente leva ali para o indivíduo, pode ter diferença. Então, nesse caso que dá a declaração a pagar, até 6% desse valor você pode estar destinando à instituição. É lá na própria declaração mesmo que você escolhe. Não chega a ser instituição, mas para idoso, criança. E a própria Receita faz essa destinação. Aí já vai direto até 6% do valor do imposto que deu a pagar. O que você já pagou, a Receita já recolheu. Mas aí na hora que você está fazendo a declaração que vai antes de enviar a obrigatória e deu a pagar, aí você consegue fazer essa destinação, sim. Então a receber não tem, só se a pessoa precisar pagar algo do imposto de renda.
Hoje, isso. Só se der a pagar. Pronto, muito bem. Então, mais uma pergunta aqui que estão mandando aqui pra gente, né? Os ouvintes estão encaminhando, é em relação à restituição do imposto de renda. Muito se fala, eu quero receber a restituição logo. Pessoal, tem gente que já está informando aqui, vai sair um lote de restituição já agora, no dia 31, né? No final do prazo que a Receita Federal deu para declarar, já vai ter alguém vai receber já a restituição. Explica pra gente, Elisângela, deixa bem claro, né, para o nosso ouvinte, o que é a restituição do imposto de renda, como é que funciona esse mecanismo? Pronto, quando você faz a declaração, aí esse exemplo que eu tinha dado, né? Um deu a pagar e o outro a restituir. No caso, a Receita vai restituir o contribuinte daquele valor. E tem 5 lotes, né? Ele sempre no último dia útil de cada mês, a partir agora de 31 de maio, que ele já libera o primeiro lote. Geralmente, no primeiro lote, são as pessoas que fizeram a declaração que tem prioridade. Então, idoso, aposentado, ele tem prioridade na restituição. O primeiro lote acaba agrupando muito esse público. O segundo acaba ainda, às vezes, dependendo do valor, pegando também uma parte de aposentado e professores também que têm esse benefício da prioridade. O restante vai ser analisado de acordo com o que vai passando na esteira lá de análise da Receita Federal e da data que foi entregue. Então, quanto antes você entrega, antes você vai ser nos lotes de restituição. E às vezes aquela pré-preenchida, você falou restituição, a declaração pré-preenchida, então pode ser um fator também que determine essa ordem de receber restituição. No momento eu não conheço, assim, dela priorizar quem enviou pela pré-preenchida, né? Mas é bem possível, isso sim. O Chave Pix, eu vi que a Chave Pix também está sendo pedida, também, né? Tem uns critériozinhos que é novidade esse ano, ele está trazendo que isso a chave, também. Estão perguntando aqui da Chave Pix. Então, se tiver a Chave Pix para receber a restituição, seria também interessante informar nesse caso. Interessante, é mais rápido, né? Muito bem. Estamos recebendo a Elisângela Veneranda, contadora, aqui no Bate-Papo com Otávio Lamartine, falando tudo sobre o imposto de renda. Desde já eu quero chamar aqui o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal da Rádio Maricampo, acompanhe também nossas transmissões aqui no canal do YouTube. E claro, se você está acompanhando no aplicativo, faça aquela avaliação esperta, seja na loja de aplicativos do Google, seja na loja de aplicativos da Apple. A sua avaliação do nosso aplicativo será muito importante. Está acompanhando também no canal do Rádiosnet? Favorite a Rádio Maricampo, será muito importante para a gente. E você também pode acompanhar a nossa programação 24 horas por dia no ar, no radiomaricampo.com.br. Estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco, Elisângela, mas dá tempo ainda de fazer mais uma pergunta aqui para você. E eu vou perguntar aqui sobre o seguinte... empréstimo, a pessoa fez um empréstimo, disse, puxa, eu tenho que declarar o imposto de renda, mas eu não tenho não atingi algum dos critérios, eu não recebi os 30 mil reais, por exemplo, mas eu fiz um empréstimo. Tem alguma regra para essa questão de empréstimos que a pessoa necessariamente seja obrigada a fazer alguma declaração? Não, no momento não, mas assim, já existem declarações que a própria instituição financeira já envia para a Receita Federal, mas a obrigatoriedade de empréstimo não. Quando a gente sai desses 30 mil, a gente acaba caindo muito no ganho de capital, de pessoas que venderam um imóvel, que entrou ali na Bolsa de Valores. Investimentos, né? Investimentos, compra ações. Isso, que a gente chama de renda variável. Então, se é renda variável, é muito possível que gere a obrigatoriedade da declaração também. Pronto, então já que estamos falando desses ganhos, né, digamos assim, aluguel, como é que a pessoa deve declarar o ganho que tenha recebido de imóvel que aluga para outra pessoa? A dúvida de se é um rendimento tributável? Isso, se você recebeu, porque aí ele está sendo caracterizado como uma renda, né? O seu negócio alugar um imóvel. Então, você tem um imóvel, essa renda que você recebe, alugou ali um imóvel por 3 mil reais. No ano vai dar mais de 30 mil reais. Então, é obrigado, sim, também fazer a declaração. Aluguel por temporada, se a pessoa aluga, por exemplo, o final de semana, está alugando... Tem um imóvel, vai alugar, a pessoa passa às vezes um final de semana, mas emite um comprovante de reserva, alugando por temporada, que o máximo pela legislação são 90 dias, né, de um aluguel por temporada. Trabalhar, pode ser aluguel normal, de mais de 90 dias, ou aluguel por temporada, a regra é a mesma. É a mesma. Beleza. Elisângela Veneranda, contadora, que está participando aqui do Bate-Papo com Otávio Lamartine, que vai para um rápido intervalo e voltamos já aqui na programação da rádio que você gosta. Maricampo.
Estamos apresentando Bate-Papo com Otávio Lamartine. Tem aplicativo novo no ar. A Rádio Maricampo lança seu novo app. Novo visual, novas funcionalidades e time para você programar o desligamento da rádio. Não é legal? Baixe agora mesmo. Vai lá no Play Store e digita Rádio Maricampo. Bom gosto em música. Pronto! E como identificar? O nosso aplicativo tem verde em suas cores, com tecnologia Bravia Host. Baixe agora mesmo o seu aplicativo Android e ouça a Maricampo, a rádio dos melhores ouvintes. Marcílio Dantas. Olá, tudo bem? Fazemos parte da Rádio Maricampo. Através da direção dessa rádio, tão querida e ouvida pelo nosso app e assistida pelo YouTube, por ouvintes e espectadores do Rio Grande do Norte, Brasil e mundo, é que resolvemos dar mais um passo desafiador. Anote esse nome: Jornal da Maricampo, das 7 da manhã às 8 horas. Você vai ficar muito bem informado sobre economia, futebol, previsão do tempo e o destaque dos principais jornais que circulam no país. Conto com sua audiência. Aguardo você. Se ainda não tem o nosso aplicativo, é só baixar no Play Store ou iOS. Rádio Maricampo. Pronto, muito fácil. Encontro marcado. Um forte abraço e até lá. Maricampo. Voltamos a apresentar Bate-Papo com Otávio Lamartine. Hoje, excepcionalmente, com Andreivine Ferreira. Muito bem, estamos de volta com Bate-Papo com Otávio Lamartine. Os melhores assuntos, as principais informações que você deve saber e que você quer curtir um papo esperto, um papo dinâmico, você acompanha aqui na programação da Rádio Maricampo. Eu sou o Andreivine Ferreira, muito prazer. Excepcionalmente estou hoje no lugar do Otávio Lamartine, que não pôde fazer o programa por um problema de saúde, mas já estará de volta aqui na programação da rádio que você gosta. E desde já eu já faço o convite também para que você possa se inscrever no canal da Rádio Maricampo. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você seja avisado em primeira mão quando a nossa próxima transmissão estiver no ar. youtube.com/Rádio Maricampo. E claro, você pode acompanhar a nossa programação 24 horas por dia no nosso aplicativo. Você pode baixar de graça para iOS ou para Android. Pode acompanhar também no nosso canal do Radiosnet e no radiomaricampo.com.br. E estamos aqui falando sobre o imposto de renda, como você pode declarar o imposto de renda, com a presença da contadora Elisângela Veneranda, que vai respondendo aqui suas dúvidas. Vamos aqui falando desse item que é tão importante, que é obrigatório para muitos brasileiros e que eu tenho certeza de que, se você estiver com alguma dúvida, precisa saber de alguma informação, este é o lugar certo para que você possa tirar as suas dúvidas. Então, voltando aqui, Elisângela, tem muita pergunta aqui ainda para a gente fazer sobre o imposto de renda, mas eu quero falar aqui, nesse bloco, começar com uma dúvida minha particular. O pessoal fala tanto, você até citou no começo da entrevista, malha fina, malha fina. O que danado é esse negócio de malha fina e por que é tão importante que se evite esse negócio do imposto de renda, essa tal da malha fina? Assusta, né? Mas não tem tanta necessidade desse alarde que fazem com relação à malha fina. A malha fina é justamente a Receita pedindo explicações sobre algo que foi informado ali na declaração. Por exemplo, vai na declaração informações sobre os rendimentos, né, que a gente já vem falando, e vai também algumas informações que são para fins informativos. Então, às vezes, colocam ali alguma coisa na declaração e que a Receita identifica uma inconsistência. Aí cai na malha fina para você mandar a documentação, explicar, ou às vezes vai lá na declaração, altera quando a Receita reclamou, aí você vai lá e olha e fez, eita, ficou um número aqui a mais, um dígito a mais, um zero a mais, ele vai dar uma inconsistência. Então, muitas vezes é isso. Se você fez a declaração com a documentação, tudo ok, preenchendo todos os campos certinho, não trocou nada de lugar, que às vezes acontece isso também. Tem lá rendimento tributável, rendimento isento, rendimento não tributável, rendimento de renda variável. Então, são várias rendas, são vários campos que às vezes geram uma confusão.
Então, quando vai a Receita cruza essa informação, então ela identifica, faz, opa, peraí, aqui vamos avaliar melhor essa situação. Certo, e se a pessoa cair nessa malha fina, prestar as informações e ainda assim a Receita Federal identificar algum problema, a pessoa incorre em algum problema, pode ter alguma penalização, algo que pode acontecer com a pessoa por ter prestado a informação e ainda assim ter esse problema identificado pela Receita Federal? Se foi algo que você informou, eu falei aqui, né, a gente acrescentar um dígito, mas se você vai lá e faz uma informação diminuindo um dígito, e deu valor, no final deu a declaração valor a restituir. Só que a Receita faz, não, esse valor tá incorreto, né? Então, você caiu na malha fina, aí você vai lá, olha e vê, não, é uma declaração que vai dar a pagar. Então, como o primeiro, ou você paga um valor único, 31 de maio, ou você divide. Se cair na malha fina e identificar que dá a pagar, aí vai ter multa e juros em cima desse valor também. Por causa do prazo que se encerrou e que você não resolveu. E da informação que foi incorreta, né? Pronto. E já que estamos falando dessa parte de prazo, também pergunto aqui, dúvidas dos ouvintes aqui que estão chegando no YouTube, inclusive, a pessoa chegou 31 de maio, por algum problema não conseguiu declarar. Às vezes pode acontecer, né? Dá um problema na internet, no aplicativo da Receita Federal, não consegue declarar. Passou o 31 de maio, a pessoa não conseguiu entregar. A pessoa consegue ainda fazer essa declaração, mesmo que passe do prazo? Consegue sim. Agora vai ter a multa pelo atraso da entrega. Pronto. Como é que seria essa multa? Você falou um valor, 160 e poucos reais? 167, eu acredito que seja. Aí pode quando você envia a declaração, quando a gente envia a declaração, então tem um conjunto ali que a declaração, né, vem todas as informações, os dados do contribuinte, dos rendimentos, tudo. Vem o recibo, que tem o código do número, né, o protocolo, vamos dizer assim. E se você está entregando fora do prazo, já vem ali junto a guiazinha do DARF para pagar da multa. Mesmo que você tenha imposto a restituir, se passar do prazo, você tem que pagar assim mesmo. Se você tem a obrigatoriedade de fazer a declaração, a multa é inevitável. Ok. Estamos falando com a Elisângela Veneranda, contadora, que está falando tudo sobre imposto de renda, as principais dúvidas, tudo que você precisa saber nesse período que é a reta final para você entregar a sua declaração. Se você é obrigado a entregar a declaração, esse Tira Dúvidas aqui é o ideal para você. Bom, Elisângela, tem aqui uma pergunta em relação às formas de declaração. Você falou da declaração pré-preenchida, mas não é essa a questão. Eu pergunto em relação aos meios para que você possa declarar. Antigamente você declarava, tinha papel, disquete, bem antigo, né? Disquete, CD que você às vezes tinha que entregar. Hoje em dia você pode fazer até pelo próprio celular, né? Acredito que essa tecnologia, fazer pelo o computador online ou no celular, talvez seja o melhor, o mais fácil hoje em dia para que você consiga prosseguir com a declaração rapidamente. Isso, você tem vários caminhos para fazer a declaração, né? Ainda está em uso uma ferramenta, né? Que é liberada lá no site para você baixar no computador. Quando você baixa, inclusive, você pode buscar a declaração do ano anterior que você fez, como você também pode fazer a busca das informações via Senha.gov. Então, isso é uma forma de você declarar. Você também pode entrar diretamente lá no site do ECAC e tem a opção de lá, meu imposto de renda, você também consegue fazer a declaração por lá. E baixando a app no celular, no tablet, você também consegue fazer a declaração. Beleza. Então, mais uma pergunta aqui que está chegando, né, em relação a bens e direitos. O que o imposto de renda quer que você fale como bens e direitos? Como é que a gente deve dizer? Esse bem e esse direito, digamos, entre aspas, deve ser obrigatoriamente colocado na declaração. O que são esses bens e direitos que são exigidos quando você vai declarar? Pronto. Os bens e direitos é aquilo que você tem e está na sua propriedade, está no seu nome. Casa, carro. Isso. Você comprou uma casa, você comprou um carro, isso são bens que você tem. Saldos em poupança, em conta corrente, em qualquer banco digital. São valores que você tem, são bens. Então, você faz esse preenchimento. Isso a gente chama de informações que a gente está mandando para a Receita. São coisas que os bens que você tem, eles têm que ser compatíveis com a renda que você tem. Eu não posso fazer uma declaração e colocar lá que eu tenho
uma casa de 1 milhão onde eu tenho só uma renda de R$1.000. Então, ele avalia isso. A não ser que seja uma casa já de herança, de algo Sim. bem passado, né? Se não, então, você informa ali tudo que você tem de direito, né, nesse campo. Aí, só fazendo uma observação assim, se você comprou o carro, mas comprou o carro financiado, então você pode colocar ele dentro de bens, mas aí também tem a dívida. Então, tem um outro campo que você tem dívidas e ônus que você vai preencher com essa dívida que você tem em relação àquele imóvel, aquele bem que você tem. Então, meio que faz uma balança, né? Comprei um imóvel, uma casa de 100 mil, mas eu estou também devendo 100 mil no banco. Então, o banco, a Receita ela vai identificando ali que você vai pagando, aquilo ali você vai construindo um patrimônio. Pronto, e, você falou de financiamento de carro, de casa, mas consórcio, como é que a gente declara a questão de, ou é obrigatório ou não é, para a gente declarar se a pessoa tem um consórcio, contemplado ou não contemplado, se é necessário declarar? Pronto, a obrigatoriedade do consórcio é ali dentro das informações, né? Se você está pagando, já gerou um direito. Ainda não é um bem seu, mas é um direito. Então, a gente informa também nesse campo. A diferença de quando a pessoa tem... É contemplado ou não é contemplado quando você vai declarar o consórcio? Não. Mas de todo modo... Porque assim você continua devendo, né? Você ainda não foi contemplado, mas continua devendo. Ou se você é contemplado, mas continua devendo. Tem que, é um jeito só de declarar o consórcio. Você vai estar ali nos bens e vai estar ali nas dívidas também. Beleza. Elisângela Veneranda, contadora, participando aqui do Bate-Papo com o Otávio Lamartine. Eu vou perguntar aqui também em relação a ganhos de capital. Estamos falando de bens e direitos, dinheiro, você falou em dinheiro, né, saldo de poupança, mas vamos falar de ganhos de capital. Como é que a gente deve colocar esses ganhos de capital na declaração do imposto de renda? Essa parte a gente já começa a entrar um pouco mais na complexidade do imposto de renda, né? Antes dependendo do ganho de capital que você vai estar tendo aí, a gente tem, vamos dizer, uma apuração desse valor anteriormente. Vamos imaginar que você comprou uma casa e estava lá na sua declaração do ano passado por 50 mil. E você vendeu essa casa hoje por 200 mil. Então, você teve um ganho de capital aí de 150 mil. Vou pagar imposto? Depende. Aí a gente entra dentro das situações que começa a juntar a documentação. Porque se você é a sua casa, é a casa que você mora, e você vai comprar outra dentro de um prazo determinado pela Receita, então não tem. Mas se você está ali com várias casas e várias vendas de imóveis, então acaba caracterizando como ganho de capital e eu vou até dizer assim, como uma renda, né? Então tem uma tributação para pagar em cima disso. E às vezes, nesse ganho de capital, dando outro exemplo, se for de renda variável, esse imposto deveria ter sido recolhido na época que foi feita, no mês subsequente, dependendo da data. Ok, Elisângela. Tenho aqui também uma pergunta em relação a... Deixa eu ver aqui, só ler aqui a pergunta. O pessoal tá mandando aqui, ó, o chat do YouTube tá bombando aqui. Todo mundo mandando a sua pergunta, o seu abraço aqui durante a nossa transmissão. Pronto, achei aqui, peguei aqui a pergunta da Damiana. Alô, Damiana, um beijo para você, muito obrigado pela audiência. Você falou de despesa médica, ela tem dúvida em relação à despesa médica. Que tipo de despesa médica pode ser colocada como dedutível na declaração do imposto de renda? Qualquer despesa médica pode ser deduzida ou há alguma que não pode ser deduzida? Sabe dessa parte de médico? São mais as consultas, né? Mas aí, dependendo da situação, uma prótese também ela pode ser incluída. Plano de saúde. Plano de saúde, acaba sendo mais comum, né? É algo voltado ali para a saúde do contribuinte, mas que não seja estético, né? Essa linha de estética aí, ela ainda tem uma confusão no meio disso. Mas assim, o que você pagou em hospitais, em clínicas, em laboratórios, é passível de dedução no imposto de renda. Pronto, então vamos falar também aqui em relação a MEI. Recebi aqui uma pergunta sobre MEI, a pessoa que tem o seu próprio CNPJ, né? Microempreendedor individual.
Tem um regime específico para a declaração de MEI, já que a pessoa trabalha por conta própria, né? Tem que fazer as suas obrigações fiscais já por ter um CNPJ. Mas há alguma questão específica em relação a quem tem MEI, quem precisa fazer essa obrigação para poder declarar o imposto de renda? Muito bom a gente puxar esse assunto de MEI, porque o MEI tem como obrigação também anual fazer a declaração. Vamos dizer assim, a declaração de imposto de renda de MEI, mas ela também termina agora dia 31 de maio e dependendo do valor da atividade que você executa nesse MEI, pode gerar a obrigatoriedade também da declaração de pessoa física. Porque a Receita ela faz um cálculo, pega um valor, vamos imaginar que você recebeu, emitiu notas fiscais ali dentro do seu MEI de 50 mil. Se for serviço, vai ter um cálculo. Se for comércio, vai ter outro cálculo. Então, a Receita vai fazer um cálculo ali, vamos dizer que gerou de rendimento isento um valor e gerou de rendimento tributável para pessoa física um valor superior a 30 mil. Então, esse MEI, ele, além da obrigatoriedade da declaração do MEI anual, ele também vai estar obrigado a fazer a declaração de pessoa física. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa questão do MEI, também dos valores que estão sendo declarados. E vamos supor, a pessoa não é mais MEI, mas é sócio de alguma empresa, recebe também rendimentos de uma empresa, ou você tem ações de uma empresa. Como é que a gente consegue trabalhar com esses assuntos quando é obrigado a declarar o imposto de renda? Pronto, vamos imaginar que já seja uma pessoa que tem a obrigatoriedade e está ali como sócia numa outra empresa, né? Esse valor que ela vai receber como distribuição de dividendos já é uma distribuição do lucro que a empresa teve. Então, a gente imagina que, sendo uma empresa, qualquer outro regime de tributação que não seja um MEI, ele já está pagando o imposto de renda ali da empresa. Então, esse rendimento ele é isento e você tem a obrigatoriedade de declarar dentro das guias específicas, mas assim, ele já foi tributável. Certo. Outra pergunta que fizeram aqui. Eu acho que essa pessoa aqui não quis se identificar, mas eu acho que deve estar bem interessada nisso aqui. A pessoa pergunta o seguinte, olha, eu ganhei numa loteria. Ganhei na loteria, graças a Deus, né? Parabéns. Ganhou na loteria, tá... Deve ser não diz aqui qual é a loteria, deve ser uma Mega Sena. Se for uma Mega Sena, esse aqui tá feito, né? Ganhou um bom dinheiro. Mas pergunta aqui, ó, eu ganhei aqui na loteria, recebi o prêmio. Um prêmio milionário, né? Não diz aqui quanto é. Deve ser mais de R$1 milhão, provavelmente. E foi o único grande valor de dinheiro que eu recebi. Preciso declarar imposto de renda se eu ganhei na loteria? Precisa sim. O prêmio da loteria, como desse outro que a gente tem, Natal, né? Do Natal Isso, Cap, esses títulos de capitalização. Esse Natal Cap, não sei se o nome é esse mesmo, mas se você teve ali aquelas rodadas, aqueles giros e recebeu 40 mil ali numa rodada, você tem a obrigatoriedade de declarar. O prêmio, ele é base de cálculo para o imposto de renda. Mesmo que a empresa que promove esse sorteio diga, é isento de imposto de renda, nós que pagamos o imposto, ainda assim a pessoa precisa declarar. A gente precisa analisar a situação, né? Porque às vezes a gente entra dentro desses sorteios, dentro de uma legislação às vezes específica. Então a gente precisaria dar uma analisada nessa situação. Então a pessoa ganhou aqui na loteria, ela pode lhe procurar, a gente vai falar aqui no final do programa como ela pode lhe procurar e dizer, eu ganhei esse prêmio aqui, aí tem que ver aqui, ela tem que analisar conforme ela recebeu o prêmio. Isso. Varia de caso a caso. Ok. Procura a Elisângela, tá? Fica aqui, meu amigo, até o final do programa para você ver os contatos dela, a gente vai divulgar no final do programa. Vamos falar aqui também em relação a uma pergunta que eu recebi sobre declaração simplificada e declaração completa. O melhor modelo varia de caso a caso ou tem alguma recomendação específica? Varia de cada caso a caso, né? Na hora que a gente está fazendo ali a declaração, que vai analisar essa situação. A declaração simplificada é algo que a gente informa os rendimentos, a Receita não analisa os dependentes, as despesas dedutíveis e já faz um cálculo. E diz, desse valor que você recebeu, eu nem vou te devolver nada. Ou faz o cálculo e diz, não, desse valor eu vou restituir você de uma parte desse valor. Ou vai dar a pagar. Então,
Essa é uma situação da declaração simplificada. A completa, já vou fazer o quê? Já vou incluir todas essas informações e vou analisar se vai ser vantagem eu incluir todas essas informações e optar pela declaração completa. A declaração completa já justamente significa que a Receita vai dar uma analisada maior nessas informações de despesas que você incluiu ali como dedutível. A simplificada, ela faz um cálculo geral. Ok. Tem mais uma pergunta aqui chegando aqui no YouTube. A pessoa pergunta que também não se identificou, mas fala aqui em relação a INSS. Diz aqui que ele recebe seu salário, já declara o imposto de renda já há muitos anos, só que tem um empregado doméstico na sua residência, né? Emprega uma pessoa e assina provavelmente com o CPF na carteira da pessoa. Como é que ficaria essa questão de empregado doméstico, autônomo, que a pessoa empregue, né, como serviço doméstico, autônomo, faz uma reforma em casa e questão de previdência, salários, para que a pessoa possa declarar no imposto de renda? Tem um campo específico para eu, como pessoa física, estar pagando outra pessoa física. Então, existem campos específicos para cada uma dessas coisas que você falou, né, das despesas, dos pagamentos efetuados a pessoas físicas. E isso valeria também, por exemplo, para outras prestações de serviço. Por exemplo, nós como radialistas, se eu prestar um serviço e emitir um recibo para alguém que nos contrata para qualquer evento, geração de mídia, se for a pessoa precisar declarar o imposto de renda, tem que ter isso daqui declarado. É porque essa despesa que você falou como específico, ela não é uma despesa dedutível do imposto de renda. As despesas mais comuns, né, dedutíveis de imposto de renda é a questão de escola, plano de saúde, instrução, que acaba caindo dentro da escola. Então, o serviço de radialismo, por exemplo, não é uma despesa dedutível. Então, não há necessidade de ir na declaração da pessoa que tomou o serviço. Ok, Elisângela, ok, muito bem. E quem trabalha com o segmento rural, né, agricultura, pecuária, né, tem regras específicas, né, também em relação à declaração do imposto de renda? Tem algo que a pessoa tem que prestar atenção quando for fazer a sua declaração? Tem também. Esse acaba tendo algo bem mais específico. Certo. Poderia detalhar para a gente algum exemplo de algo específico que a pessoa que trabalha nesse segmento, que mexe com esse segmento, precisa ter atenção quando for declarar? Eu confesso que já faz algum tempo que eu não faço nenhuma declaração rural, né, de uma pessoa do rural. Então, eu estou um pouquinho por fora dessa situação em específico. Certo, ok. Elisângela Veneranda, ela é contadora e participa aqui do Bate-Papo com Otávio Lamartine. Tenho aqui mais uma pergunta em relação a você, por exemplo, está pagando uma pensão, separou da esposa, mas tem o seu dependente, que é menor de 18 anos, tem um alimentando, a pessoa fala até aqui, alimentando e dependente na declaração. São duas perguntas em uma. Qual é a diferença do dependente para o alimentando e também a questão da declaração de pagamento de pensão no imposto de renda? Como é que a pessoa deve fazer? E qual é a diferença do dependente e do alimentando? Pronto, é bom isso, porque a gente esclarece algo que muitas vezes, quando o pessoal é casado, tem 2 filhos, por exemplo. Então, às vezes, acaba não sendo beneficiado por certas situações na declaração por falta de conhecimento, né? Respondendo à primeira pergunta, a diferença de dependente e de alimentando. Esse exemplo que você disse, né? Tem o esposo, a esposa e tem um filho. O filho só pode ficar em uma das declarações. Eu posso fazer uma declaração da mãe, colocar o pai e o filho junto, ou eu posso fazer uma declaração do pai e a mãe e o filho estão junto dessa declaração. Se tiver separado, Mas se tiver separado, a criança ela só pode ir em uma. Sim. Até determinado momento. Vamos imaginar. Fez a declaração, a esposa colocou o filho como dependente. Então, mesmo o pai tendo pago escola, plano de saúde, está tudo no nome dele, essas informações podem sim ir na declaração da esposa, da mãe, né? No caso, às vezes o pessoal faz, eu não coloquei a escola porque foi meu esposo que pagou. Mas você pode sim, porque são as despesas da criança. Ela sim. acompanha a declaração. Vamos imaginar, então, continuando, que esse casal se separou. E esse pai começa a pagar a pensão do filho. Então, tem um campo específico também para pagamento de pensão. Esse filho ele vai fazer parte das 2 declarações. Na declaração do pai como alimentado e na declaração da mãe como dependente.
Então, essa situação, eu espero que tenha, né, ajudado aí o pessoal. Né? Pronto, e a questão da pensão alimentícia, né? Eu tinha a outra pergunta aqui, como é que a pessoa consegue incluir essa obrigatoriedade na declaração? Tem o campo para pagamentos efetuados. Então, você vai colocar lá que fez o pagamento efetuado e é pensão. Aí ele vai pedir o nome. Antes de preencher essa guia, é necessário ter colocado os dados da pessoa lá na guia de alimentados. Pronto. Pergunto também, já que estamos falando de pensão alimentícia, vamos supor, eu coloquei alguém na justiça, ganhei e a pessoa me pagou a indenização. Tem alguma regra específica para pagamentos recebidos via judicial que a pessoa deva colocar no imposto de renda? Muitos desses pagamentos, eles são, quando via judicial, são indenizatórios, né? Então, o pagamento indenizatório ele não é base de cálculo do imposto de renda. Mas, se for algo ali de natureza salarial, é passível do imposto de renda. Trabalhista, ganhou uma ação trabalhista, por exemplo? Quando entra, muitas vezes entra como indenizatório. Você não recebeu, aí você está recebendo aquela indenização pela falta do pagamento. Então, se ele veio como indenizatório, ele é isento de imposto de renda. Mas se ele veio ali como um salário pago acumuladamente, aí é possível ter imposto de renda. Mas quando vai ali para a justiça, numa regra acaba sendo indenizatório. Ok, Elisângela. Pergunto também aqui em relação, a gente falou de ações, né, ganhos de capital, de bolsa de valores, mas aí eu acredito que deva ter alguma diferença para você declarar investimentos feitos no Brasil e investimentos feitos fora do Brasil. Há alguma diferença quando você vai preencher a declaração que precisa colocar algum investimento que você tenha fora do país? Existe na questão da renda variável, né? A renda tem investimentos que ali já está fixo. Então, você tem um campo específico para isso. No caso de rendas variáveis, a gente tem uma situação que coloca, a gente chama de dedo duro. Porque o outro lado, onde você aplicou esse valor e você está recebendo um ganho, ela já informa a Receita Federal 1% desse valor que você recebeu como imposto de renda. Então, muitas vezes acaba gerando a obrigatoriedade ali na renda variável de fazer a declaração. Se a pessoa tem dinheiro em alguma conta fora do país, precisa necessariamente fazer a declaração ou pagar algum imposto sobre esse dinheiro? Essas declarações assim de fora do país são situações também bem específicas que a gente precisaria estar analisando mais de se foi o que é, né? Se varia não de caso a caso. Se não já foi tributável também fora do país, né? Varia de caso a caso. Ok, deixa eu ver aqui. Pronto. Uma última pergunta que chegou aqui. A gente já está aqui já perto do final do programa. Estamos próximos aqui já, Elisângela, mas ainda há tempo aqui para os últimos questionamentos. Estão perguntando, o Otávio Lamartine está perguntando aqui em relação à declaração no ECAC, né, e também pela plataforma do site, né, da Receita Federal. É vantajoso você ter aqueles níveis prata, ouro, do cadastro do GovBR, ou isso é indiferente no momento da declaração? Sim, é necessário. Você só consegue fazer a declaração tendo o acesso a nível ouro ou prata. E tem que ter aquela coisa do certificado digital, tem algo a ver também? Não, hoje a Receita, antes a gente só conseguiria fazer com o certificado digital, porque só conseguia o acesso ou com o certificado digital a uma senha específica. Mas a Receita já atualizou o sistema e com a senha Gov, né, que é essa senha que a gente usa para muita coisa do governo, sendo justamente nesse nível ouro ou prata, você consegue fazer sim o acesso, puxar relatórios, você consegue fazer um universo de coisas ali dentro da Receita, inclusive enviar a declaração. Pronto, também tenho aqui uma pergunta em relação a FGTS. A pessoa foi demitido, né? Foi demitido do trabalho, recebi o FGTS. É preciso declarar o recebimento do FGTS? O FGTS a gente encaixa aí como um indenizatório. Tem o campo também específico para o fundo de garantia do valor que você recebeu, porque aquilo ali vai estar constituído, vamos dizer, você vai deixar ali na conta. Então tem a origem desse valor. Mas ele também não é tributável. Ok. Elisângela Veneranda, contadora, que está participando aqui do Bate-Papo com o Otávio Lamartine. Nosso tempo está se esgotando, já passou rápido, infelizmente. Mas vamos deixar aqui então, no finalzinho, só os lembretes, né, em relação a prazos, o que a pessoa tem que fazer para que possa declarar o imposto de renda, já que está acabando o prazo, né? Acaba agora dia 31. Isso.
um lembretezinho, né, de se chegou aí no limite e não conseguiu fazer a declaração, você tem a opção de fazer a declaração zerada, né? Não é algo recomendável, mas evite que você pague a multa. Lembrando que depois você não vai conseguir fazer essa análise de que é mais benéfico eu fazer a simplificada ou eu fazer a declaração completa. Mas aí evita você pagar a multa. Pode retificar, então, mesmo que passe do prazo. Isso. Ele vai estar mais amarrado ali nas coisas que você mandou. Mas é possível. A gente não recomenda muito, não, né? Pronto. Então, vamos só reforçar. Como a pessoa pode fazer a declaração do imposto de renda? Quais são os meios? Pode fazer pelo site, pode fazer pelo aplicativo e pode fazer baixando a ferramenta no computador. E pelo ECAC também, né? Que você falou. Isso, no site. Pronto, ok. Elisângela Veneranda, contadora, com mais de 10 anos de atuação, atendendo clientes do Rio Grande do Norte, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Paraíba, formada pela UFRN em Ciências Contábeis. Muito obrigado, Elisângela, pela sua participação aqui no Bate-Papo com Otávio Lamartine, e o espaço está aberto para que você possa disponibilizar também o seu contato. A pessoa tenho dúvidas aqui que não foram esclarecidas no programa. Como podemos procurar você para que possa ou contratar seu serviço, tirar as dúvidas e responder também aqui as outras dúvidas que não deram tempo de você falar aqui no programa? Como é que a pessoa pode lhe achar? Pronto, tem o Instagram do escritório, né, que é @totecontábil, @totecontábil, e tem o celular também, que é o 9, que é o meu celular, né, 98804-0319. A gente vai conseguir, assim, responder à medida do possível todas as perguntas que foram feitas. Vamos só repetir aqui o Instagram e o telefone, por favor? @toth, T-O-T-H, contábil, tudo junto, e o telefone DDD 84 98804-0319. Ok, Elisângela Veneranda, muito obrigado por participar aqui do Bate-Papo com Otávio Lamartine. Agradeço em nome de toda a equipe da Rádio Maricampo por estar presente aqui em nosso estúdio. Volte sempre e eu tenho certeza de que não vai faltar oportunidades para que possamos contar com a sua presença. Obrigada aí todos os ouvintes e até mais. Ok, muito obrigado, Elisângela, e muito obrigado também a você que participou da nossa transmissão aqui da Rádio Maricampo, no nosso aplicativo, no Radiosnet, no radiomaricampo.com.br e também no nosso canal do YouTube. Já deixo aqui também um lembrete aqui no finalzinho da transmissão para que você possa curtir, compartilhar a nossa transmissão, se inscrever no canal da Rádio Maricampo também, deixar aquele like esperto, e quando se inscrever no canal da Rádio Maricampo, não se esqueça de ativar o sininho das notificações, hein? Quando tiver a nossa próxima transmissão, você vai ficar sabendo em primeira mão e o YouTube vai avisar para você, seja no aplicativo ou seja no seu navegador. E convido também você a baixar o aplicativo da Rádio Maricampo, tem para iOS, tem para Android, você pode baixar de graça e você vai curtir 24 horas por dia a melhor programação da internet. As melhores músicas, os melhores programas você acompanha aqui na Rádio Maricampo. Não teve como baixar o aplicativo? Sem problemas, pode ouvir no Radiosnet ou no radiomaricampo.com.br. E eu faço convite também a você para que possa acompanhar também os meus programas. Estou toda quarta-feira às 8 da noite com o comando do Forró Mania, e nas quintas, logo depois do Futebol na Maricampo, que é comandado pelo Marco Brito, você acompanha o Tributo, sempre homenageando um grande artista da nossa música. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. O Bate-Papo com Otávio Lamartine está ficando por aqui e volta no próximo sábado às 9 da manhã aqui na programação da rádio que você gosta. Tô ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Você ouviu Bate-Papo com Otávio Lamartine, uma produção da Rádio Maricampo. O mundo inteiro ligado na Rádio Maricampo, Rio Grande do Norte, Brasil. The whole world is listening to Maricampo Radio Station, Rio Grande do Norte, Brasil.